Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que quando Davi já morava em seu palácio, ele disse ao profeta Natã: eis que eu estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se encontra numa tenda. Então Natã disse a Davi: faça tudo o que estiver em seu coração, porque Deus está com você. Porém, naquela mesma noite, a palavra de Deus veio a Natã dizendo: vá e diga a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: não será você quem edificará um templo para a minha habitação. Desde o dia em que tirei Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todo Israel, por acaso falei alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que vocês não edificaram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu povo, ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo de Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde os dias em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, subjugarei todos os seus inimigos. Também lhe faço saber que o Senhor fará uma casa para você. Quando se cumprirem os seus dias e você for para junto dos seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, um dos seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Você gosta da sua casa, meu irmão? Gosta da sua casa? Eu brinco, né, com o pessoal que veio de longe. Mas tem uma coisa que é boa, é a casa da nossa mãe. É quando a gente sai da casa da nossa mãe e que de repente a gente volta para aquele lugar que era o lugar de infância, que era o lugar que a gente nasceu, o lugar que a gente foi criado. A gente não se sente em casa. A gente não se sente bem. De repente tem alguém cozinhando para a gente, coisa que a gente já não estava mais acostumado. De repente tem alguém fazendo a comida que a gente gosta, fazendo as coisas que a gente que sabe que satisfaz o nosso coração. E isso é muito bom. É muito bom ir para a casa de vó, ir para a casa de mãe, ir para a casa de pessoas que nos amam, pessoas que estão, né, e confiam na gente, que investiram na nossa vida. E na vida do rei Davi, na vida daquele que serve ao Senhor, não foi diferente. Não é nenhuma surpresa quando nós olhamos para Davi e percebemos o trabalho e o agir de Deus na vida de Davi. E na vida de Davi, assim como na nossa, Deus estabelece alianças. Deus quer estabelecer alianças com você. Deus estabeleceu alianças com a sua igreja. E uma aliança é algo muito forte, é muito mais forte do que um mero símbolo, né? Esses dias eu estou sem aliança, eu engordei um pouquinho e a aliança ficou apertada, minha mão ficou inchada, tive que tirar a aliança. Mas nada disso mudou a aliança que eu tenho com Lia, ou a aliança que eu tenho com a minha esposa. E muitas vezes, irmãos, nós temos uma aliança com Deus, uma aliança que fazemos ou que realizamos com Deus, e Deus está falando: eu também quero fazer uma aliança com você. Eu também quero fazer uma aliança com o meu povo, quero fazer uma aliança com essa geração, quero fazer uma aliança para esse tempo, uma aliança com a minha igreja. E essa aliança com o Senhor, essa aliança com Deus, essa aliança que muitas vezes Deus estabelece com o seu povo, ela se caracterizava por
um instrumento, ou se caracterizava por um objeto, se caracterizava por um momento específico no meio do povo de Israel, e assim o povo foi caminhando de aliança em aliança, de tempos em tempos, Deus intervindo na história, Deus trabalhando na história e fazendo com que o seu objetivo se cumprisse na nação, se cumprisse no meio do povo. E o objetivo de Deus era: eu quero fazer de vocês uma casa onde eu possa habitar. Eu quero fazer de vocês um lugar onde eu possa estabelecer a minha presença. Eu quero fazer do coração de vocês um lugar onde eu possa manifestar a minha glória. Eu quero fazer de vocês um lugar onde eu possa manifestar toda a minha plenitude. Primeiro, quando Deus estabelece a Arca da Aliança, um lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar, onde somente aquele que estava preparado, parlamentado, com os sacrifícios realizados em prol da sua vida, poderia adentrar para falar com Deus. Era ali que Deus manifestava a sua glória e falava com o seu povo. Falava por meio do Urim e do Tumim. Falava por meio, dos querubins. O Deus que estava entronizado entre os querubins. Era ali que Deus falava com seus filhos. Deus usava esses momentos, esses lugares de aliança para poder falar com o seu povo. E agora, Davi, que já estava estabelecido, já estava no palácio, já havia conquistado e vencido muitas guerras, ele olha para a sua situação, para onde Deus colocou ele, o rei, e ele diz: olha, já não dá mais, porque eu habito num lugar maravilhoso, eu habito num palácio de cedro, e Deus está morando numa tenda. Isso incomodou o coração de Davi. Porque, irmãos, se tem uma coisa que incomoda o coração de adorador, é ver Deus sendo desprezado. Se tem uma coisa que incomoda o coração de quem adora Deus, é ver Deus sendo colocado de lado. Hoje, pela manhã, o pastor Roberto leu o texto de Apocalipse, capítulo 2, e o texto dizia: olha, vocês têm uma coisa boa, porque vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E às vezes, a gente vem para a igreja e a gente diz: olha, a gente tem que ser só amor. Mas a coisa boa que Deus disse a respeito daquele povo: olha, vocês odeiam as práticas, as obras daqueles que não temem a Deus. É só uma questão para a gente pensar. Porque Deus quer estabelecer alianças conosco, Deus quer estabelecer o seu propósito conosco, mas muitas vezes nós estamos sendo levados simplesmente. Estamos sendo conduzidos e estamos deixando de lado aquilo que é mais importante. Cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa família, cuidamos do nosso conforto, temos Netflix na nossa casa, temos os melhores programas no nosso computador, temos aquilo que é melhor para nós estudarmos, alcançarmos o nosso futuro brilhante que planejamos, mas nos esquecemos da casa de Deus, do lugar de adoração. Davi no auge, no topo da cadeia alimentar, ele disse: eu não posso me esquecer do meu Senhor. Quando Davi estava no auge da sua carreira, ele disse: eu não posso me esquecer do meu Deus. Você, talvez já tenha alguns irmãos aqui chegado em algum lugar, já tenham conquistado a casa própria, já tenham conquistado alguma coisa, comprado um carro. Talvez você tenha alcançado alguns objetivos que você colocou, escreveu no papel. Deus te abençoou, você alcançou. Talvez você seja jovem e esteja planejando algo para o futuro. Escreveu, Deus viu aquilo que você escreveu. Deus viu e está vendo aonde você quer chegar. Deus está honrando o seu esforço. Mas e depois que você chegar lá, o que você vai fazer? E depois que você alcança, o que você vai realizar? Porque talvez aquilo que está na sua mente é: olha, quando eu chegar onde eu quero, eu vou viajar, vou conhecer o mundo, vou aproveitar a vida, vou curtir, vou ter a minha casa de praia, vou viver minha vida tranquila, com a minha família, ter os meninos correndo em volta da mesa. Talvez seja esse o seu sonho. Mas Deus está falando: e que lugar você tem reservado para mim na sua vida? Qual é o espaço que você deixou para mim na sua vida? Será que onde você quer chegar tem lugar para o teu Deus?
Será que aonde você planeja estar tem lugar para o teu Deus habitar? Davi, quando chegou no topo, ele disse: não é possível eu estar morando nesse lugar maravilhoso, com servos, com servas, com pessoas à minha disposição, e Deus morando numa tenda. Ele disse: eu vou edificar uma casa ao Senhor. Eu vou edificar um lugar onde Deus possa habitar. Um lugar onde Deus possa ser adorado, reverenciado, da forma como Ele merece. E quando ele falou isso para o profeta Natã, a primeira reação do profeta é dizer: pode ir firme, rei, porque Deus está contigo. Tem coisas que chegam para a gente diz: não precisa nem perguntar para Deus. Tem ações que nós vamos tomar que a gente diz: não, isso aí, irmão, se você tem que orar pelas pessoas, isso aí, nem precisa perguntar para Deus. Se você tem que reconciliar com alguém, nem precisa perguntar para Deus. Só que o profeta foi para casa. E quando chegou de noite, Deus falou para o profeta: não vai ser Davi que vai edificar a minha casa. Não vai ser Davi quem vai realizar esse trabalho. E daí Deus começa a levantar a ficha de Davi. Deus conhece a tua ficha, meu irmão. Deus conhece o teu trabalho. Falando em ficha, eu lembrei de um caos aqui, né, que uma vez eu fui levar um rapaz ali no Pinel de Botafogo, né, o rapaz estava passando por um problema, uma dificuldade, né, ele tinha um problema psiquiátrico. Nós levamos ele ali no Pinel, e daí quando a gente chegou com o carro, o segurança olhou: ah, esse aí? O segurança já conhecia ele. Eu falei: ih, rapaz, coisa boa não tem. Daqui a pouco o médico chamou a gente lá dentro. E ele tinha uma ficha desse tamanho aqui, no Pinel. Aí quando a gente voltou, eu falei: rapaz, eu já vi o cara ter ficha na delegacia, mas a tua ficha no Pinel já está maior do que a ficha de muita gente na delegacia. E ele, uma história, né? Tinha vários lugares, já tinha morado em vários endereços. No final não aceitaram ele lá no Pinel. E queridos, muitas vezes, irmãos, a gente está assim, está sem direção, sem propósito, sem um caminho certo, sem um caminho que Deus tem para nós, um caminho a seguir. E queremos ir na direção que está o nosso coração. Nosso coração quer adorar a Deus, o nosso coração quer servir a Deus, o nosso coração quer fazer o melhor para Deus. E Deus está dizendo: não vai ser você que vai fazer isso. Preste atenção, porque esse é o centro da mensagem nessa noite. Talvez aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer não seja você que vai realizar. Talvez o que Deus colocou no teu coração para realizar sejam os teus filhos espirituais que vão fazer. Talvez o que Deus colocou no teu coração para fazer hoje, Deus vai fazer se cumprir daqui a anos, na vida de pessoas que você investiu, que você plantou, que você se esforçou, que você lutou junto com ela, que você orou pela vida dela, que você abençoou a vida dela. Talvez seja esse o propósito que Deus tem com a tua vida. E às vezes a gente acha que somos nós que vamos fazer. Às vezes a gente acha que somos nós, que somos os capacitados, que somos os bons, que temos as condições para realizar. Deus está dizendo: calma! Porque tudo acontece no seu tempo. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo que Deus deseja. Deus então pega a ficha de Davi, coloca na mesa e diz: Davi, eu te conheço, cara. Eu sei de onde eu te tirei. Eu lembro de você lá de trás das malhadas. Alabassuri calabassai. Eu lembro de você. Deus está falando contigo, meu irmão. Tu acha que Deus não se lembra de você brincando com aquela boneca que você usava? Os cabelos da boneca eram sabugo de milho. Era aqueles cabelinhos do milho, você fazia boneca com ela. Deus lembra de você, meu irmão, jogando aquele futebol, lá aquele campo de terra. Você saía tudo sujo, voltava para casa. Deus lembra de você. Deus te conhece. Deus sabe de onde você veio. Deus sabe de onde Ele te tirou. Deus sabe que as expectativas sobre a tua vida eram baixas. Ah, Senhor. Mas para Ele não existe impossível.
Para Ele não existe algo que Ele não possa realizar. Davi não estava à frente das malhadas, ele estava atrás. Ele estava no lugar de proteção. Ele estava no lugar de humildade. Ele estava no lugar de estar lado a lado com as ovelhas. Ele estava no lugar onde ele poderia saber o que estava acontecendo com as ovelhas, quantas estavam faltando, quantas estavam precisando de ajuda. Ele estava no meio delas. E Deus está dizendo, você não estava à frente, você estava atrás delas. E eu te vi. Deus te viu, meu irmão. Deus te escolheu. Sei que aquelas ideias tudo doida, com aqueles pensamentos tudo maluco, Deus te escolheu desse jeito. Deus te viu daquele jeito que você era doido, maluco. Não perdia uma festa, não perdia uma balada. Deus te viu desse jeito. E Ele te escolheu, te tirou lá de trás. A Bíblia diz que quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, ele olhou para Eliabe, ele era o filho mais forte, o filho mais bonito. Ele disse, com certeza foi esse aí. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Natã. O Espírito do Senhor veio para Samuel e disse, não, pode rejeitar, porque esse aí não escolhi. E quando todos os filhos foram apresentados diante do profeta, e que nenhum deles foi aprovado, ele perguntou, tem certeza que não está faltando nenhum filho? Tem certeza que não está faltando ninguém nessa casa? Agora fica imaginando a vida de Davi, acordando cedo para ir cuidar das ovelhas, porque o profeta de Deus estava chegando naquela manhã e ele não poderia estar lá, porque com certeza não seria ele, seria um dos seus irmãos. Com certeza ele não seria escolhido por Deus. Com certeza tinham pessoas mais qualificadas para serem escolhidas. Alguém tinha que fazer aquela função de cuidar das ovelhas. Alguém tinha que ir para o pasto cuidar das ovelhas, enquanto os irmãos desfilavam para o profeta. Enquanto tem gente desfilando na igreja, tem gente cuidando de ovelha. Enquanto tem gente querendo só o status, tem gente cuidando de ovelha. Enquanto tem gente só querendo o dinheiro da igreja, tem gente cuidando de ovelha. Enquanto tem gente só visando aquilo que Deus pode dar, tem gente buscando entregar no altar, tem gente buscando cuidar, tem gente buscando tratar, tem gente buscando estar no meio das ovelhas. Olha, meu irmão, enquanto você está cuidando, tratando, trabalhando em prol da obra de Deus, Deus está te vendo, Ele está te abençoando. Ele está vendo. Talvez o pastor não veja. Talvez o líder não enxergue. Talvez ninguém te reconheça. Hoje eu cheguei na igreja, um jovem que está há pouco tempo aqui, o Jefferson, estava lá fora, estava esperando alguém. Se eu não perguntasse, talvez eu não soubesse. Mas Deus estava vendo. Deus reconhece. Deus sabe de todas as coisas. Talvez eu não estivesse falando aqui, mas Deus estava vendo o coração dele. Deus sabe da intenção do nosso coração. E às vezes nós olhamos para a posição de pessoas hoje e nós falamos, é indigno de estar, mas a gente não sabe de onde Deus fez, aquilo que Deus realizou. Deus então capacitou Davi com a unção de Samuel. Deus capacitou Davi como alguém que iria governar, mas para isso Davi precisava de uma coisa, Davi precisava ser um adorador, e ele se provou um adorador quando tocou diante de Saul e o espírito maligno saía. Davi precisava ser um guerreiro, e ele provou ser um guerreiro quando enfrentou um gigante que assombrava Israel, que amedrontava os guerreiros, que amedrontava os homens de Deus. Aleluia, aleluia. Tem características que só você tem, características que só você possui, e são essas características que Deus quer usar para a sua glória. Deus quer usar a sua realidade, da onde Deus tirou a sua história, o seu passado, para a glória dEle, para o louvor do nome dEle, para a exaltação do seu nome, para bendizer o seu nome. Aleluia.
Aleluia. Deus então tirou Davi daquela situação, colocou Davi dentro do palácio. Davi ficou sendo perseguido por Saul. Davi ficou sendo conhecido como um pária na sociedade enquanto Saul governava. Enquanto Saul, que estava com o reino caído, governava, Davi não ousou tocar no ungido do Senhor. Ele não ousou tocar naquele que Deus havia estabelecido. E daí, a Bíblia diz que Deus fala para Davi: olha, eu estive contigo durante todo esse processo. E é isso que é mais importante, meus irmãos. Nós precisamos aprender a valorizar o processo de Deus na nossa vida. Precisamos aprender a valorizar os passos que estamos dando para alcançar o propósito que Deus quer, o propósito que Deus deseja. Precisamos aprender a valorizar os momentos de dor, os momentos de choro, os momentos de lamento, os momentos em que muitas vezes parece que as esperanças se foram. Precisamos valorizar os momentos de alegria, os pequenos momentos de alegria que nós temos. Precisamos agradecer a Deus. Por isso, irmão, irmã, fez seu aniversário, faz uma festa, louva o Senhor, ganhou uma promoção, sai para almoçar, sai para jantar, leva a família, comemora. Agradece a Deus. São pequenos momentos de satisfação, de alegria que Deus nos dá. Até no deserto, meu irmão, Deus colocou oásis para o povo. Até nos momentos de maior angústia, Deus dava um escape, um livramento, um momento de descanso, um momento de repouso, um momento de você renovar suas forças, uma pequena vitória. E são essas pequenas vitórias que nós precisamos aprender a valorizar. Porque às vezes a gente quer valorizar, só vou dar meu testemunho quando meu testemunho estiver completo. Não é assim que a gente fala? Só vou dar meu testemunho quando se cumprir tudo de Deus na minha vida. Vai dar o testemunho nunca. Né? A Bíblia diz que a gente está caminhando em direção à estatura do varão perfeito. Então são pequenos passos, pequenas vitórias, pequenos momentos que a tua casa vai se estabelecendo. Que o poder de Deus vai se estabelecendo na tua vida. Que o nome de Deus vai sendo engrandecido na sua vida. E a Bíblia diz que Deus, então, olhou para essa atitude de Davi, olhou para aquele propósito que estava no coração de Davi, e ele começa a falar que todos os momentos que Davi, todas as vitórias de Davi, em combate, em luta, todas aquelas vitórias, Deus estava presente. Porque mais importante do que a vitória, meu irmão, é Deus estar conosco. Quanta gente tem vitória sem Deus? Quanta gente tem dinheiro e não tem Deus? Quanta gente tem saúde e não tem Deus? Deus está dizendo, mais importante do que tudo, meu irmão, é Deus estar conosco no processo. É Deus estar conosco nessa direção. Talvez outras pessoas, aparentemente, estejam sendo, ou tendo mais sucesso do que você. Mas ela não tem uma coisa que você não tem, que você tem, que é a presença de Deus na sua vida. Que é Deus participando junto com você. É Deus falando contigo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, meu irmão. Você não sabe se amanhã vai acordar vivo. Eu não sei se amanhã vai acordar respirando. Por isso, todos os dias eu tenho que ter a oportunidade de agradecer, de louvar, de bendizer o nome do Senhor, de exaltar o seu nome. Aleluia. Deus então começa a falar com Davi. E ele diz, olha, eu vou estabelecer uma casa. O Senhor, verso 10, no final do verso 10 diz, o Senhor fará uma casa para você. Eu também vou estabelecer uma casa para você, Davi. Esse propósito que eu coloquei no teu coração, isso que surgiu no teu coração, vai ser exatamente isso que eu vou fazer com você. Eu vou estabelecer o seu nome. E queridos, o nome de Davi não foi estabelecido do jeito que ele queria. O nome de Davi não se estabeleceu da forma como ele almejava, como ele desejava.
Tudo aconteceu de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é, eu não vou usar, você não vai construir uma casa para mim, Davi. Você foi envolvido com sangue, lutou em muitas guerras. Oh, eu tenho coisa melhor para mim, meu filho. Eu tenho um Salomão que eu vou levantar. Talvez você ache, né, que as coisas que você fez sejam coisas grandes. Mas você não sabe ainda o que os teus filhos espirituais vão fazer. Você não sabe ainda aqueles que você investiu vão realizar. Eles são inteligentes também. Eles são capazes também. Eles podem se quebrantarem também. Eles podem realizar coisas maiores do que você fez. Quer sejam os filhos da sua casa, quer sejam os filhos que você investe hoje, os filhos espirituais que Deus ainda vai trazer na sua vida, e todos eles podem fazer grandes coisas. E é por isso que o chamado de Deus para nós é o chamado da multiplicação, é o chamado ao crescimento, é o chamado para investirmos em vidas. Deus não te chamou para um fast food gospel, um lugar onde você vem, se alimenta, depois vai embora, vem, come um sanduíche, tem que ser rápido, tem que entregar a bênção certa que você quer e depois você vai embora. Deus te chamou para um processo que às vezes demora. É um prato requintado, meu irmão, esse que Deus tem para você. É uma comida maravilhosa, essa que Deus tem preparada para você. Então, às vezes, a comida boa leva tempo. Às vezes, né, a comida você tem que temperar, deixar de um dia para o outro, para você poder cozinhar. Às vezes, o churrasco, para ficar bom, tem que ficar um bom tempo cozinhando aquela costela o dia inteiro, para você poder comer no final. E às vezes a gente quer a coisa rápida, quer o alimento espiritual na hora certa, no momento certo. Talvez, no momento da guerra, no momento da luta, você pode até comer uma comida rápida. No momento da batalha, lá, no momento que você está passando por tribulação, por dificuldade, come uma comida rápida, espiritual. Mas o que Deus tem para você é maior. Os planos de Deus para você são maiores. E Deus diz, eu vou estabelecer uma casa. E queridos, quando Salomão inaugurou o templo, quando o templo do Senhor foi inaugurado por Salomão, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo, encheu a casa. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor para ministrar, porque a glória do Senhor estava lá dentro. Porque a glória do Senhor encheu aquele lugar. Queridos, é da descendência de Davi que surge Jesus. Jesus, ele é o rebento de Jessé, ele é aquele que vem lá da descendência de Davi para estabelecer uma casa para o Senhor, uma casa em nós, uma casa dentro de nós. Não é à toa que esse Jesus, quando foi crucificado, o véu do templo se rasgou. E agora já não é mais o sumo sacerdote que entra no lugar da aliança, agora é Deus que habita dentro de nós. Agora nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Dentro de nós está aquela glória que encheu a casa, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Ela agora está habitando dentro de nós. Aleluia. E eu fico imaginando, se o sacerdote não conseguir entrar na casa, imagine o que é essa presença dentro de nós, o que que faz. É por isso que muita gente não aguenta nem ficar de pé e cai. Porque a glória do Senhor pode encher os nossos corações, pode encher a nossa casa. Mas o mais importante, para finalizar, que eu queria que você guardasse no seu coração hoje, é que você ainda tem um terreno que você precisa investir. Ainda existem pessoas que precisam receber uma boa semente. Ainda existem corações que precisam ser cuidados. Sabe, aquela pessoa que chega perto de você, às vezes a pessoa nem te conhece direito, daqui a pouco a pessoa começa a contar um monte de problema para você. Morar no Rio de Janeiro é bom por isso, que o carioca ele se abre com uma facilidade incrível, irmão. O carioca ele chega perto de você, daqui a pouco ele está contando a vida dele toda para você. Nenhum outro lugar do Brasil existe isso. Aqui no Rio, você dá um alô, você conheceu a pessoa, viu a pessoa na praia ali 2 vezes, a pessoa já acha que é teu amigo, ele já começa a contar os problemas dele, o que está faltando na casa dele. Isso é bom demais.
porque tem a oportunidade de você ministrar a presença de Deus, a glória de Deus para a vida dele. Você tem a oportunidade de ser um canal de bênçãos e a oportunidade de estabelecer uma casa ao Senhor. E o que o Senhor está dizendo e que o Senhor fala para Davi: um dos teus filhos vai estabelecer o seu reino. E esse reino já foi estabelecido, meus irmãos. É o reino de Deus que habita em nós. É o reino de Deus que está entre nós. Venha, Senhor, o teu reino sobre nós. E esse reino já veio. Esse reino de Deus já está aqui. Esse reino de Deus já está disponível para nós. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, quando nós nos prostramos na sua presença, quando nós temos compromisso com Ele, Ele edifica em nós uma casa para morar, uma casa para Deus habitar. E eu fico imaginando, irmãos, se às vezes dentro da nossa casa a gente é chato, tem gente que arruma a casa o dia todo, só misericórdia. Tem gente que tem toque, não pode ver uma louça na pia, que já começa a brigar dentro de casa. Quem foi esse que deixou esse copo sujo aqui dentro da pia? Tem gente que é chato demais com casa, né? Você chega em casa, tem que tirar o sapato, tem que andar assim, só tem que andar de meia, para não sujar a casa que a irmã passou o pano, né, na casa, limpei. Fiquei o dia todo passando o pano aqui nessa casa. E tem irmã que é mais ousada, ela diz: eu vou sumir e eu quero ver o que vocês vão fazer aqui. Vai sumir nada, irmã. Você está na direção, você está no propósito de Deus, você não pode sumir. E queridos, se a gente às vezes é chato com a nossa casa, imagine Deus, como Ele não quer a casa arrumada. Como Deus não deseja que a casa esteja pronta, preparada para Ele habitar. E às vezes a gente deixa Deus entrar na casa, mas a gente quer controlar tudo que está lá dentro. E Deus está falando: deixa eu tomar conta, deixa eu arrumar os móveis, deixa que eu adorno, deixa que eu limpo, deixa que eu faço, deixa que eu abençoo. E às vezes a gente quer tomar o controle de Deus, a gente quer determinar para Deus: Deus faz desse jeito, Deus coloca naquele lugar. Não, irmão, deixa Deus trabalhar. Às vezes é doído para nós. Tem gente que tem um problema, né? Pode ver um quadro torto na parede que ele quer arrumar, o quadro tem que ficar perfeito. E às vezes Deus está falando: tem coisa mais importante na casa que eu quero fazer. Tem aquelas gavetas lá que tem anos que ninguém mexe lá, é lá que eu quero trabalhar. Sabe aquelas memórias do passado que estão guardadas, que está só afligindo o teu coração, é lá que eu quero trabalhar. Sabe aquele quarto que você deixou reservado, que era do falecido, e que até hoje está lá, e que você fica só chorando? É lá que eu quero trabalhar. Sabe aquela decepção amorosa que ficou guardada no coração, e que até hoje você não consegue se relacionar bem com ninguém? É lá que eu quero trabalhar. E às vezes Deus está falando conosco, irmãos, todo o tempo. E às vezes Ele fala: olha, sabe aquele lugar em que você constantemente ia para pecar e que até hoje no teu coração está lá o desejo? Deus está falando: eu quero eliminar isso da tua vida. Eu quero fazer uma obra com você. Eu quero te levar além. Eu quero fazer grandes coisas na sua vida. Mas para isso precisamos ser casa. Precisamos ser lugar de habitação de Deus. Precisamos dar lugar para que Deus possa nos levar aonde Ele quer. E quando chegarmos, irmãos, nos lembrarmos que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui foi Deus que me ajudou. Até aqui foi Deus que me sustentou. Até aqui a sua destra me sustentará. Aleluia! Leve as suas mãos aos céus e adore ao Senhor. Bendiga o seu nome. Diga que Ele é santo. Ele é majestoso, Ele é poderoso. Aleluia! Ele te vê, meu irmão. Ele te vê todos os dias quando tu acorda. Ele sabe os teus momentos de dor, os teus momentos de choro. Ele conhece o teu coração. Ele te vê no meio das malhadas, atrás delas. Ah, Senhor, o Senhor nos enxerga, meu Deus. Não somos esquecidos aos teus olhos, Pai. Mas existe um lugar para cada um de nós. Aleluia. Será que você pode ficar de pé? Aleluia, Jesus. Oh, Senhor.
Aleluia, Jesus. Aleluia.